que falar de uma história que eu estou completamente viciada, eu não consigo parar de pensar nela. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Na verdade, esse aqui eu li no começo do ano, o que eu terminei de ler hoje, não tô conseguindo parar de pensar, é esse segundo aqui, o Cidade dos Etéreos. Etéreos. Eu vou tentar contar um pouquinho da história dele, sem dar muito spoiler, porque desde o começo tem coisa assim que acontece e muda o rumo de tudo, que é bom você ter surpresa dessas coisas. Mas a história é sobre um garoto, Jacob, um garoto normal que vive na Flórida. Ele é muito próximo de seu avô. Seu avô foi um refugiado de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e quando ele era criança ele morou num orfanato. E ele sempre contou histórias fantásticas desse orfanato pro Jake. E ele sempre contou sobre os seus amigos que tinham habilidades especiais, que tinham uma diretora que também era especial e que era tudo muito doido nesse lugar. Quando eu era pequeno, o Jake sempre acreditava nessas histórias, mas conforme ele foi crescendo, ele começou a desconfiar um pouco do avô. E todo mundo da família achava que o avô era meio louco, que ele tinha uns traumas por causa da guerra, e ele ficava inventando essas histórias cheias de coisas peculiares, cheias de monstros, cheios de gente com habilidades fantásticas. Então, uma coisa horrorosa acontece na vida do Jake envolvendo seu avô. Então, ele começou a investigar um pouco mais desse passado do avô. E fuçando nas coisas, ele achou algumas fotos que comprovavam umas coisas que o avô contava. Então, ele decidiu ir atrás dessas fotos, e ir atrás desse orfanato. E aí começa a aventura do Jake, e aí não dá mais pra falar nada. Mas quando ele vai viajar, ele descobre um mundo totalmente novo, e esse mundo totalmente novo que me encantou e me fez me apegar muito a essa história. Eu acho que esse livro ele conta uma coisa muito nova, uma coisa que a gente nunca viu antes. É uma história que foge muito do que a gente está acostumado. A gente está acostumado muito a ver um mundo pós-apocalíptico, dividido em grupos para tentar voltar ao normal. A gente está acostumado a ver magia, a gente está acostumado a ver todas essas coisas, mas a gente não está acostumado a ver crianças peculiares. E isso me pegou e me chamou muito a atenção. E eu acho que é uma história muito nova para você que está querendo uma coisa diferente, que já está cansado dessas mesmices. Esse livro, ele é muito bom. Vale a pena você investir o seu tempo nele. E uma coisa que eu acho fantástica sobre esse livro é que ele traz muitas fotos. Fotos parecidas com essa da capa, que traz um ar meio sombrio para o livro, mas não é um livro de terror, não. Mas dentro do livro tem várias fotos, do mesmo estilo da capa. E essas fotos, elas ilustram a história. E isso é muito fantástico e me fez apaixonar pelo autor, porque, principalmente nesse primeiro livro, ele juntou um monte dessas fotos que são reais. A gente tem aqui atrás um registro dessas fotos, de que coleção elas pertenciam. E muitas, sim, foram manipuladas, mas são fotos antigas e muitas são reais, só com um cenário montado e essas coisas. E o autor, ele pegou essas fotos e construiu uma história em cima dessas fotos. Então é fantástico o jeito que as fotos ilustram a história, porque como é uma coisa muito bizarra e muito fora do normal, é difícil você imaginar. Então essas fotos te dão uma base muito boa para construir a história dentro da sua cabeça. O segundo livro, A Cidade dos Etéreos, ele começa exatamente onde o outro termina. E é uma aventura muito legal, que não dá pra falar nada, porque como é exatamente a continuação, então se eu falar alguma coisa já vou entregar algo da história. Mas se você gostou do primeiro, com certeza você vai gostar do segundo, mas não desista nos primeiros capítulos. Ele é um pouquinho mais devagar pra pegar você, porque esse aqui no primeiro você já fica tipo... Esse demora um pouquinho, mas eu juro que ele é tão bom quanto. E ainda vamos ter um terceiro livro, que ele chama Biblioteca de Almas, que vai ser lançado dia 18 de agosto, por aí mais ou menos. Aqui no Brasil ele já tem em inglês, mas é um livrinho, deve ser bem chatinho de ler em inglês. Então, vamos esperar para a tradução, mas já estou muito ansiosa, porque aqui no final tem
primeiro capítulo do terceiro e já, tipo... Esse segundo livro tem menos imagens, porque como o autor já tinha a história na cabeça dele, então foi mais difícil. Ele foi atrás dessas imagens, o que é uma coisa muito legal também. Ele ir procurar imagens que cabessem exatamente dentro da história. E as imagens seguem o mesmo padrão das outras. São fotos antigas, bizarras e muito legais. Bom, o que me fez querer ler esses livros, foi o Tim Burton. Tim Burton vai fazer um filme de Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que vai ser lançado dia 30 de setembro. Espero que aqui no Brasil também. E é um livro que é a cara do Tim Burton. Se o Tim Burton tivesse escrito, seria igualzinho. Por isso que eu acho que ele vai agradar os fãs, vai agradar bastante os fãs. Mesmo ele tendo mudado algumas coisas no trailer que eu já acho desnecessário. Mas uma dica pra você que tá querendo ler o livro, não veja os trailers. Os trailers já entregam bastante da história. Mesmo algumas coisas sendo diferentes, se você é daquela pessoa que não suporta receber um spoiler, não veja os trailers. Se você já viu, ignora tudo que você viu e começa a ler o livro, que vai valer a pena mesmo assim. Porque o que me fez ter vontade de ler esse livro foi assistir o primeiro trailer. Mas aí eu já achei que o segundo falou muita coisa que eu não deveria. Mas por via das dúvidas, eu vou deixar os links aqui embaixo dos 2 trailers que saiu até agora. E essa foi minha dica de livro. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostam, porque é uma história muito boa. Vale a pena, juro. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam aqui, compartilham, se inscrevam no canal. Beijo, tchau!